E vamos chamar nosso time de análise? Bora, vamos. Vamos chamar então o Pedro e o Yuri. E o Pedro tem apuração a respeito da OAB, como ela tem se movimentado a respeito da questão dos advogados que ontem defenderam os réus no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Olha, a OAB, durante o julgamento de ontem, foi muito criticada pelos advogados que estavam mais para ativistas, né? E no finalzinho ali do julgamento, a OAB enviou uma carta, protocolou uma carta e depois mandou também por WhatsApp para a Rosa Weber, apoiando ali os posicionamentos do STF. E esse movimento, ele coroou uma relação que veio se estreitando desde o 8 de janeiro. No início, logo depois dos atentados do 8 de janeiro, houve ali um momento de caos. Eram mais de 1.000 presos, ou seja, mais de 1.000 advogados que não tinham acesso aos seus clientes, não tinham acesso aos autos e começaram a criticar muito o STF e foram recorrer à OAB. A OAB, então, foi procurar o Alexandre de Moraes, eles montaram uma força-tarefa, organizaram tudo ali dentro da Papuda, colocaram cartazes por ordem alfabética, colocaram uma banquinha ali fora da Papuda, uma espécie de tenda para receber os advogados com água gelada, café, e ajudaram e recorreram também ao Alexandre de Moraes para que ele desse acesso aos autos, para que ele desse habeas corpus, quando fosse o caso de ter habeas corpus. Em outros momentos da história, a relação da OAB com o STF nem sempre foi tão harmoniosa. Lembrando que na época do Joaquim Barbosa, por exemplo, ele chegou a diminuir o tamanho do púlpito onde os advogados falavam, só para eles ficarem mais abaixo ali dos ministros do STF. O pessoal da OAB tem essa lembrança, que já houve momentos de tensionamento. Mas, nesse processo todo, a OAB respaldou o STF e, com isso, acabou isolando os bolsonaristas. Os bolsonaristas pressionaram demais a Ordem dos Advogados do Brasil durante todo o tempo para que elas se posicionassem a favor dos clientes. A mesma coisa aconteceu na OAB na época do mensalão. O pessoal ali pressionava a OAB porque eles achavam que haviam excessos sendo cometidos pelo STF. É verdade que naquela época do mensalão os advogados eram outros, né? Era o Márcio Tomás Bastos, enfim, José Carlos Dias. Então, temos ali há uma diferença de nível dos advogados, mas a pressão era a mesma. E nesse caso, eles se entenderam e continuam se entendendo. Então, esse gesto de ontem da OAB enviar uma carta se solidarizando ao STF foi o grande momento dessa união entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o STF, né, Tainá e Gustavo? E, Pedro, o movimento de aliados de Bolsonaro nas redes, de fazer repercutir as declarações com críticas a ministros do Supremo, pode ser uma prévia do que vem por aí, caso Bolsonaro seja julgado pela corte depois dos inquéritos que o investigam? Conversei com vários deputados bolsonaristas, a maioria, por enquanto, não quer falar em como a gente diz. Mas eles já têm como dado que o Bolsonaro vai ser preso. E eles acham que o julgamento de ontem no STF, ele serviu para uma coisa, serviu para construir, eu sei que essa palavra está muito batida, mas para construir uma narrativa prévia. Porque depois que o Bolsonaro for julgado, quando ele for julgado, quando a sustentação oral for do advogado do Bolsonaro, eles pretendem dizer que houve ali uma perseguição e criar um clima de vitimização do bolsonarismo. Os bolsonaristas acreditam que vão conseguir levar muita gente para a rua quando isso acontecer, usando exatamente esse julgamento de ontem. A gente já viu nas redes sociais ontem vários bolsonaristas liderando, não o PL sempre evita, tem um papel mais institucional, mas os bolsonaristas, inclusive deputados do PL, recortaram trechos da fala do Mendonça, trechos da fala do Cássio e principalmente trechos da fala dos advogados que estavam mais para ativistas. Os advogados ontem praticamente abriram mão de defender os seus réus para fazer ali um proselitismo político. Então, esse proselitismo político, claro, já está gerando resultado e engajamento nas redes. Agora, eu conversei com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, e ele fez justamente essa narrativa. Criticou muito o STF. Então, estamos aí em vias de um novo embate entre o bolsonarismo e o Supremo Tribunal Federal. A família Bolsonaro, por enquanto, está recolhida. Inclusive, o Fábio Van Garten diz que ele nem viu o julgamento ontem, que o presidente também não teria visto o julgamento. Não sei qual canal eles estariam assistindo, talvez um jogo de futebol ou alguma série, mas eles estão completamente afastados desse movimento nesse momento agora.